Hello everyone, tudo bem? Hoje eu tô passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a tão falada habilidade de apresentação, ou o famoso public speaking, ou então a oratória, qualquer que seja o nome que você queira dar para essa habilidade que a gente precisa ter muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, na nossa vida como um todo, de conseguir falar em público. E às vezes não precisa ser um público muito grande, né? Mas só da gente falar para outras pessoas, bate aquele frio na barriga, as pernas tremem e a gente parece que perde todo o vocabulário, tudo que a gente queria dizer, tudo que a gente sabe e domina, parece que vai embora e a gente esquece. Então, vamos pensar em fazer isso em inglês. Se em português às vezes já é difícil para muita gente, imagina em inglês. Então é para isso que eu tô aqui hoje, para te ajudar a investigar um pouco mais essas estratégias de falar em público. Eu tenho duas perguntas para você. A primeira é: você por algum acaso já passou por uma situação como essa? Em que você se viu ali no momento tendo que falar sobre você, tendo que fazer uma apresentação para um público, seja ele grande ou pequeno, e você simplesmente se sentiu sem chão, desesperado porque não sabia como se apresentar da melhor forma? Eu posso te dizer que isso é muito comum. E a minha segunda pergunta para você é: o que você pode fazer para de fato melhorar essa habilidade de apresentação? Porque a gente sabe que fazer uma apresentação não precisa ser uma grande apresentação, uma apresentação para um grande público, para uma grande audiência e plateia. Podem ser coisas simples no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando você começa numa empresa nova, num emprego novo, você no primeiro dia precisa falar um pouquinho sobre você. Você precisa se apresentar para os seus coworkers, para o seu team, para o seu boss. E esse é um processo super natural. A gente sabe que a gente precisa passar por isso. Ou então, algo bem simples, como um brinde numa festa entre amigos, não deixa de ser falar em público. Por quê? Você vai estar ali no centro da atenção e todo mundo prestando atenção em você. Então, a gente pode pensar em situações bem comuns, que são do nosso dia a dia, ou em situações de grandes apresentações para um grande público, para uma grande audiência. Mas o que eu queria dizer para você hoje é que essa skill, né, essa habilidade de apresentação, de speaking public, de oratória, que muita gente treme nas bases quando precisa fazer, ela é uma habilidade, gente. Ninguém nasce sabendo falar em público, ninguém nasce como um bom comunicador, com todas essas habilidades aí já enraizadas na gente. Como o nome diz, é uma habilidade, então a gente pode sim treinar, praticar e estudar. A não ser, é claro, que você seja pego de surpresa, como eu já tive aluno me ligando do banheiro do escritório, porque precisou entrar numa call, numa conferência ao vivo e falar inglês e participar em inglês. E aí o aluno me ligou do banheiro do escritório e disse: "Teacher, e agora o que eu faço?" Então vamos lá. A primeira coisa é: respire fundo, preste bastante atenção, tenha em mente o que você vai falar, o que você precisa falar e quem que você quer atingir. Mas antes de tudo, voltando nessa ideia de preparação, eu acho que essa habilidade de apresentação em público, essa habilidade de falar em público, ela é uma habilidade, como o nome diz, que você pode treinar, você pode praticar, você pode estudar. Então, se houver uma preparação, você pode ficar melhor, mais confiante para esse momento. Então, seja ela em português, seja ela em inglês, é a preparação que vai te ajudar. É essa preparação, é esse estudo, é essa prática que vai de fato te deixar confiante sobre o que você vai falar e sobre como você vai se posicionar perante a sua audiência. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você. É uma habilidade, a gente pode estudar, a gente pode fortalecer em nós mesmos essa habilidade de falar em público, independente da situação em que você esteja inserido, ok? Bom, então é daí que a gente começa, né? Vamos trabalhar um pouquinho que estratégias a gente pode implementar nesse momento, né? Eu imagino que vocês já tenham tido aí diversas situações em que precisaram falar em público, ou se não precisaram ainda,
a gente sabe que o dia a dia, né, cada vez mais ele traz essas possibilidades pra gente. Pode ser de surpresa, pode te pegar desprevenido ou não. Pode ser uma apresentação em que você saiba que tem que fazer uma reunião com o cliente, uma festa, a festa dos seus filhos em que você queira fazer um brinde ou falar alguma coisa, a despedida de um amigo que está indo morar fora. Então, esses são momentos importantes, não precisa ser necessariamente, né, um auditório, uma plateia cheia de pessoas, mas ainda que você tenha um grupo de amigos, tá todo mundo prestando atenção em você. Ainda que seja um grupo de familiares, você é o centro das atenções, porque é você que está falando, é você que está se dirigindo a eles. Então, quanto mais confiante, mais relaxado a gente tentar parecer, melhor. Mesmo que você esteja tremendo nas bases, mesmo que você esteja nervoso, e a gente sabe que muita gente se sente mesmo desconfortável numa situação como essa. Então, é claro que a gente pode treinar. O que a gente pode fazer para melhorar, para a gente ficar assim, no domínio da situação, no controle da situação em que você vai apresentar? Vamos pensar nisso? Olha, em primeiro lugar, eu queria começar dizendo que em termos de estratégia, se é uma apresentação que você que já está agendada, que você sabe que vai ter que fazer, por que não colocar ela num papel, faz o seu script, coloca tudo ali. Eu tenho sempre tudo que eu vou falar num papelzinho. Eu não tô lendo, ninguém tá me vendo aqui com um papel na mão, mas eu tenho o meu roteiro já esquematizado aqui e estudo ele antes de gravar os meus vídeos, antes de fazer as minhas aulas, antes de fazer qualquer tipo de apresentação que eu tenha que fazer. Então, tenha um script, tenha um roteiro que você possa seguir, que você possa se basear. E mais ainda, se é algo que você ainda se sente inseguro, vamos treinar. Vamos treinar na frente do espelho. Às vezes o aluno diz, teacher, mas eu não tenho com quem treinar. Treine sozinho, treine na frente do espelho, pratique. Grave, hoje em dia é possível a gente pegar o telefone e fazer uma gravação da sua voz. Grave o que você quer dizer. Ainda que você hesite, ainda que você que dê branco, que você perca algumas palavras, isso é super normal. Mas se você estiver gravando e depois você pode se ouvir, essa é uma estratégia muito boa. Gente, eu tenho uma aluna que é cientista, ela é pesquisadora numa universidade aqui no Brasil e ela de vez em quando faz apresentações em inglês sobre os experimentos dela e a gente sempre trabalha junto essas apresentações. Da última vez, a gente não conseguiu se encontrar, né, online para que ela pudesse treinar, então o que eu pedi que ela fizesse? Ela gravou vários áudios para mim, como se fosse a apresentação no dia H, no dia D, né? Na hora H mesmo, ela gravou os áudios explicando os slides que ela preparou, né, falando um pouquinho sobre o estudo dela, sobre os experimentos que ela faz e as conclusões a que ela chegou, e veio na sequência mais ou menos uns 10 áudios diferentes. E aí foi uma forma que eu tive de mostrar para ela que ela pudesse se ouvir, né, que a gente pudesse trabalhar um pouquinho da pronúncia dela em inglês, palavras que precisavam ser melhoradas, e até mesmo a forma dela se posicionar. E aí a minha conclusão foi, apesar de ser uma ótima apresentação, a minha dica para ela foi de que ela podia se posicionar melhor, ela podia melhorar um pouquinho o tom de voz que ela estava usando, para não parecer uma apresentação monótona, para as pessoas não ficarem bored, entediadas, que é o que às vezes acontece. Então, a gente sabe que quando a gente precisa cativar a atenção das outras pessoas, é importante a gente utilizar toda essa expressão corporal que a gente tem, né? Principalmente agora, em que muitas apresentações, entrevistas, reuniões são feitas online, né? Até mesmo encontros de família, entre amigos, muitas pessoas se encontraram online por conta da pandemia. Então, essa linguagem corporal que a gente tem daqui para cima, né? Que é como a gente vê os nossos colegas, as outras pessoas, ela é importantíssima. Então, o fato da gente poder sorrir, né, que é o que eu sempre digo para todo mundo, smile. Quando você sorri, você cria uma empatia com o outro lado, né? Diferente de uma apresentação em que a pessoa já chega carrancuda, mal-humorada, muito preocupada com o que ela vai dizer. Não, sorria, faça um contato visual, make eye contact com as outras pessoas, o máximo que você puder. Isso transmite confiança, isso transmite leveza e segurança na sua apresentação.
Então, se você estiver nervoso, se você estiver ali bambeando das pernas, pode ter certeza de que se você estiver transmitindo, né, através da sua linguagem corporal, através do seu rosto, através do seu contato visual, através dos seus gestos, se você estiver transmitindo uma boa impressão, pode ter certeza que as pessoas do outro lado não vão perceber o seu nervosismo. E eu digo isso por experiência própria, tá? Porque eu já passei como professora, antes de ser professora, quando a gente está na graduação, estudando na faculdade, a gente sabe que a gente tem que fazer um monte de trabalho e um monte de apresentações, né? A gente apresenta para os nossos colegas, depois a gente se forma e apresenta para uma banca de professores. Então, tudo isso requer a sua habilidade de apresentação, certo? Então, a gente pode pensar também no controle do tema, né, que você vai falar. Então, isso é importante. Sobre o que você vai falar e com quem você está falando. Who is your audience? Quem é a sua audiência? Quem é a sua plateia? Então, se você vai falar sobre algo que você domina, né, uma apresentação de um projeto, uma monografia, uma dissertação de mestrado, ou se você vai falar sobre você mesmo, você acabou de chegar no ambiente de trabalho, ou você acabou de se mudar para um país e você quer falar um pouquinho sobre você, da sua família, o que você faz. Então, tudo isso, gente, requer habilidades de apresentação. Então, se você sabe o que você vai falar, estude bem o tema, se você está no controle do tópico, se é você quem domina aquele assunto, pode ter certeza de que a outra pessoa vai captar a sua mensagem, vai compreender tudo que você está querendo dizer e vai ficar ali conectado com você. Eu acho que isso é o mais importante. Como é que a gente faz para que o outro lado, para que as outras pessoas estejam conectados com a gente, né? Então a gente quer que haja essa conexão, a gente quer que haja essa interação. Então, dominar o tema, estar no controle do que você vai falar é importantíssimo. E mais ainda, saber quem é a sua audiência. Who are you talking to? Com quem você está falando? É uma plateia muito grande? São possíveis consumidores, compradores, alunos, clientes ou não? São colegas de trabalho, são amigos, são familiares? A sua audiência, ela importa. E é através dessa audiência que você vai saber de fato que tipo de linguagem você vai utilizar. Formal or informal. É um restaurante? É um bar, é uma reunião de família, e aí sim você pode utilizar uma linguagem mais informal, né? Agora, se é uma reunião de trabalho, se é uma apresentação de um projeto, se é uma apresentação para um cliente, a gente precisa utilizar uma linguagem mais formal. Então, de novo, isso tem a ver com a sua preparação. Você precisa estudar, montar a sua apresentação antes e estar no controle do tópico que você vai trabalhar, do que você vai dizer, de quem é a sua audiência e qual a linguagem que você vai utilizar. Ah, teacher, mas se a apresentação for em inglês, o meu inglês não é tão bom ainda e isso pode me deixar um pouco mais nervoso. Ok, então o que a gente pode fazer? Vamos trabalhar ali com vocabulários, com palavras que você já conheça, com expressões que você já tenha estudado e que possam te trazer um pouco de conforto, né? Que você possa ficar ali um pouco na sua zona de conforto para conseguir se comunicar em inglês como você gostaria, tá? Então eu tenho tantos alunos, tantas pessoas que já passaram por mim com essas necessidades, com a necessidade de se preparar melhor para uma entrevista, com a necessidade de se preparar melhor para uma apresentação. Então, isso é importante, independente do seu nível de inglês, gente, se tiver preparação, é claro, eu não estou dizendo que o nível de inglês não conta, mas se tiver uma preparação, se você conseguir se preparar, se você conseguir montar o seu roteiro, estudar, isso faz toda a diferença na sua apresentação. E eu tenho certeza que o feedback que você vai receber é super positivo. Prestem atenção, a habilidade de apresentação não é um dom, né? Não é um talento que a pessoa nasce com ele, é uma habilidade. Então você pode sim desenvolvê-la. Eu posso pegar o meu exemplo. Eu sempre fui muito tímida, vou falar rapidamente para vocês, sempre fui muito tímida, tinha poucos amigos, não conseguia interagir muito e a minha mãe, muito preocupada com isso, aos 11 anos me colocou numa aula de teatro. E aí foi life changing, foi o que mudou a minha vida, tá? Eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer aulas de teatro, mas hoje em dia a gente encontra vários cursos, inclusive online, gratuitos, de oratória, de public speaking, de coisas que você possa, de estratégias que você possa desenvolver para diminuir um pouquinho a sua ansiedade, diminuir um pouquinho o seu medo de falar na frente de outras pessoas. Então eu fiz teatro por 5 anos
e foi ali que eu decidi ser, quer dizer, dentre outros fatores, decidi ser professora. Porque eu gostei tanto daquilo, eu gostei tanto de poder me expressar melhor, me desenvolver com mais confiança, né? Deixar a minha timidez de lado. E aí eu fui desenvolvendo, decidi ser professora e hoje é o que eu faço. E é o que eu faço de melhor. Ensino os meus alunos. Às vezes a gente fica mais nervoso com uma situação ou outra. Quando chega um grupo novo, né? A gente não sabe se vai agradar, se vai fazer um bom trabalho. Mas se você estiver preparado, e é isso que eu faço, eu me preparo, eu sei que eu vou fazer um bom trabalho. Então, vamos pensar aqui. A gente tem que saber o tema que você vai falar sobre, então tem que dominar esse tema. A gente precisa saber quem é a sua audiência, com quem você está falando, né? A gente precisa saber qual é a linguagem que você vai usar. A gente precisa saber quanto tempo você tem para falar, né? Muitas vezes essa fala não é completamente livre, você não está ali falando pelo tempo que você quer, né? Existe um tempo específico e você tem que se limitar a ele. Principalmente se for uma apresentação de uma monografia, um projeto, muitas vezes as pessoas vão levantar perguntas e você precisa também dar tempo para elas responderem. Então, a sua apresentação, ela precisa inserir também o tempo que você tem para falar com a sua audiência, para falar com o seu público. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre a vestimenta que você vai usar. Isso também é muito importante e as pessoas prestam atenção. Mesmo online hoje em dia, que seja daqui para cima, a gente precisa estar portando, né, e utilizando vestimentas adequadas para o público com quem você vai se comunicar. Certo? Então olha só quantas estratégias aí que a gente pode colocar em prática para de fato a gente ser bem sucedido em apresentações em público, né? Então a gente sabe que hoje em dia tem uma série de ferramentas à nossa disposição que a gente pode treinar, a gente pode falar com espelho, a gente pode gravar vídeos e áudios, se ouvir, e isso faz parte do seu treinamento. Então, a gente sabe que tem uma série de possibilidades aí para você ficar cada vez melhor, né? Lembrando que muitas vezes você está despertando curiosidade sobre o que você está fazendo nas outras pessoas, na sua audiência. E às vezes as pessoas querem te fazer perguntas, não por mal, mas porque elas de fato estão curiosas sobre você, sobre o que você está falando. Tem gente que vai fazer uma apresentação e fala: eu não quero que ninguém me faça pergunta. Mas se você fez uma boa apresentação, se você expôs bem o seu tópico, o seu ponto de vista ali, tudo que você se preparou para fazer, às vezes as outras pessoas querem te fazer perguntas, elas querem aprofundar um pouquinho sobre o tema. E aí, muito cuidado, porque às vezes as pessoas querem fazer perguntas e o apresentador, o speaker, né, você que está ali fazendo a sua apresentação, cuidado para você não falar coisas que podem parecer rudes, como what is it? O que é? Né? Or what? Não é bem assim que a gente se porta numa apresentação, seja ela qual for. Então, se a pessoa levantou a mão, ao invés de você perguntar what is it, né, que pode soar um pouquinho rude, um pouquinho grosseiro, você pode dizer go ahead, please. Ou seja, go ahead, please. Você está dando espaço aí, está dizendo que a pessoa pode ir em frente e pode fazer a pergunta que ela quer. Ou se você não conseguiu entender o que a outra pessoa está perguntando, não tem problema nenhum em você dizer, I'm sorry, I don't understand. Can you repeat that, please? I'm sorry, I don't understand. Can you repeat that, please? Você está sendo bem polite, você está sendo bem educado e pedindo para a pessoa repetir a pergunta dela. Você não precisa estar ali entendendo tudo o que o outro lado está dizendo. Às vezes a gente pega essa sensação aí de estar nervoso, sobre uma adrenalina grande, né? E aí as pessoas fazem perguntas e você fica meio perdido. Peraí, respira fundo, se concentra, organiza os seus pensamentos e parte para as respostas, tá bom? Bom, chegando ao fim desse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a sua preparação e o que de fato as pessoas vão receber de você. Pensa o seguinte, foi você quem se preparou. É você quem sabe o que você vai dizer. É você que está com todo o seu roteiro ali, o seu script pronto para apresentar para a sua audiência. Então, se você esqueceu alguma coisa, se você trocou a ordem do que você ia dizer, se você esqueceu, se você se confundiu com alguma ideia, podem ter certeza de que o outro lado não está percebendo tudo isso. Porque só você conhece o seu script,
Só você conhece o seu roteiro. Então, a sua audiência, quem está do outro lado, não está de fato sabendo o que você preparou e o que você está entregando. Ou o que faz parte da sua apresentação e o que você esqueceu de falar. Gente, se vocês se mantiverem coesos, concentrados, relaxados, né? Relaxed, podem ter certeza de que todas essas possíveis falhas que você pode vir a cometer não vão aparecer para a sua audiência. Se você estiver ali, ó, smiling, making eye contact, tudo isso conta e conta muito para a sua audiência. Mesmo que você esqueça algumas palavras, mesmo que você troque a ordem de alguma coisa que você ia dizer, mesmo que você se confunda com alguma informação no seu script. Isso é super normal, não tem problema nenhum. Né? Todo mundo, somos seres humanos, todo mundo passa por isso, seja o seu discurso formal ou informal, seja a sua apresentação pequena ou grande, só você está no controle e sabe tudo que você preparou. Então, fiquem tranquilos, estudem, se preparem, essa é a minha dica para você. A habilidade de falar em público, em português, em inglês, ela vai sempre deixar... ela é uma habilidade que você pode sempre se preparar para ela, mas a gente sabe que todas essas apresentações nos deixam nervosos de alguma forma, né? Eu comecei como professora aos 19 anos, então tem 20 anos aí que eu tô na minha experiência, e podem ter certeza de que lá no início, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu provavelmente não tinha a menor noção do que eu ia dizer, mas eu me preparei, eu tinha o meu script ali. Eu não tinha ainda muito conhecimento para entregar uma aula, a aula que eu gostaria. Mas eu tinha o meu script, eu sabia o que eu ia dizer, eu tinha o meu papelzinho, o meu roteiro. Naquela época a gente não tinha toda essa tecnologia à disposição, então eu estava sempre com o meu caderninho. Até hoje eu estou com o meu papel, se vocês podem ver aqui, ó. O meu papelzinho, o meu roteiro, e é ele que me ajuda. É ele que me ajuda a fazer tudo o que eu preciso. Então, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, podem ter certeza de que eu estava mais perdida do que, enfim, do que os alunos, né? Porque eles estavam ali esperando algo de mim, como uma professora nova. Então, eu não podia simplesmente dizer, bom, desisto, não sei o que eu vou dizer. Não. E aí eu fui embora com todo o nervosismo, mas a gente aprende. São técnicas, são estratégias de comunicação que a gente vai aprendendo com a nossa experiência ao longo do tempo, com as situações a que nós somos expostos. Então, essa é a minha dica hoje para você. Prepare-se, estude, pratique, tenha em mente tudo que você vai dizer e pode ter certeza de que a sua audiência vai ficar conectada com você. Ok? Então, um beijo grande. See you!